Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para a realização desta programação. Hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema: o Espírito Santo, eu crente. Nessa mensagem eu quero mostrar como é importante a gente ter o Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Você precisa ouvir esta mensagem. Venha conosco e Deus vai te abençoar. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, o versículo de número 16. Eu quero ler, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Baseado nesses dois versículos que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, eu quero falar um pouquinho sobre a terceira pessoa da Trindade. Eu quero falar sobre o Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo na vida do crente. Veja, todos nós sabemos que nós, cristãos, cremos na manifestação de um Deus trino, composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu acabei de ler um versículo em que a segunda pessoa da Trindade, o caso o Filho, Jesus Cristo, ele está fazendo uma maravilhosa promessa para nós. Dizia Jesus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí ele usa a expressão, que mostra a terceira pessoa da Trindade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós, e aqui a gente já entende que o apóstolo está falando para as pessoas que já têm um relacionamento com Jesus, que já serve a Jesus, que já entregou a sua vida para Jesus. E a partir dessa entrega, ele agora passa a ter uma vida com Jesus, auxiliada pela pessoa do Espírito Santo. Então eu quero falar sobre isso, o Espírito Santo na vida do crente. Quando a gente usa a expressão crente, a gente está usando a expressão de quem crê. Se você crê em Jesus, independente da sua religião, você é um crente. Porque a palavra crer é que origina, a palavra crente. Agora veja só, como é importante a gente se relacionar bem com o Espírito Santo. Porque se você não aprender a se relacionar bem com o Espírito Santo, obviamente, você não conseguirá servir corretamente a Deus. Porque é o Espírito Santo que nos ensina hoje, que nos dá tudo aquilo que precisamos para vencer na vida cristã. Partindo desse princípio, eu poderia falar sobre várias ações do Espírito Santo na nossa vida. Mas, dada a exiguidade do tempo, do programa Palavra de Fé, eu quero mostrar 3 aspectos, apenas. 3 aspectos. O primeiro é
a questão do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler para mostrar algo muito importante que a gente precisa ter consciência disso. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Veja o que está escrito neste versículo. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo de número 16. Diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que nós somos templo. O nosso corpo, que é, na verdade, o invólucro, a bainha, vamos usar uma linguagem de figura, da alma e do espírito, não é? É templo do Espírito Santo. E aqui está dizendo, não é? Paulo está falando que a gente precisa ter muito cuidado com a condução do nosso viver na terra, especialmente do nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Tanto é verdade que o versículo 17, ele diz assim, ó: se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, porque também nós somos tricótomos, cremos nisso, pregamos isto, ensinamos isto. Da mesma forma como nosso Jesus, nosso amado Espírito Santo e Deus formam a trindade maravilhosa, nós também somos triunos nesse aspecto. Nós temos que entender que o Espírito Santo habita dentro de nós. E ter o Espírito Santo dentro de nós é um grande privilégio. Eu, particularmente, eu me sinto privilegiado. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa eu ser portador, eu ser o santuário do Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo. Nós temos que ter todo o cuidado necessário com esse corpo. Eu preciso fazer um intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos dar continuidade mostrando sobre o Espírito Santo e o crente. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Pois bem, dando continuidade à nossa programação, estamos aqui com o programa Palavra de Fé e eu estou falando sobre o Espírito Santo e o crente. E aqui eu gostaria de mostrar, dentro desse primeiro aspecto que nós estamos desenvolvendo, de que somos templo. O versículo que eu li diz que nós somos templos de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Tem um princípio na nossa Constituição, o artigo 5º, parágrafo 11º, diz assim: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Esse é um princípio da nossa Constituição. Mas o que tem a ver isso com a mensagem que eu estou pregando? Da mesma forma como a nossa casa física, nós temos comando e controle sobre ela dentro dessas condições, o nosso corpo também. Nós, meus amados, é que determinamos quem vai morar dentro de nós ou não. E você precisa ficar sabendo que Deus fez-nos do tamanho, não é? Que caiba Ele dentro de nós. Através do Espírito Santo, Deus está conosco. Agora, se o Espírito Santo não faz morada em nós, pode ter certeza que o diabo vai fazer. E se nós não damos espaço para Deus, através do Espírito Santo, pode ter certeza que o diabo vai ocupar esse espaço. Existem dois verbos que a gente precisa, duas palavras, na verdade, que precisamos entender, que é o verbo habitar e o verbo visitar. Veja só. Primeiro, o visitante, quando a gente usa os verbos habitar e visitar, vamos mostrar aqui. O verbo visitar fala daquele que está visitando. O visitante só pode penetrar aonde? Até onde o que habita permitir. Não é? Quando você visita uma casa, você só pode penetrar nos aposentos da casa se você for convidado pelo habitante. Podendo penetrar sem consentimento do morador? Não, se você faz isso, você está fazendo algo errado, não é? Salvo, como já disse aqui, se o habitante convidar. Agora, o habitante, ele tem acesso a todos os habitantes, todos os compartimentos da casa. O visitante pode demorar apenas por tempo e espaço de tempo, não é? Que eu permiti. Como pode ir uma vez e não retornar mais, não é? Se eu não o convidar. Já o habitante permanece, e é justamente isso que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida. Tem pessoas que recebem, de vez em quando, a visita do Espírito Santo. Já outros que é morada do Espírito Santo. E é justamente aqui, queridos, que está a grande diferença da vida cristã. É lindo ver uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo. Quando ele abre a boca, ele edifica, ele abençoa, ele ajuda as pessoas. A sua palavra sempre é uma palavra de edificação. Ele está sempre ajudando o seu semelhante. E é isso que o Espírito Santo está querendo fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Ele não quer ser visitante, ele quer ser habitante. Agora, ele não habita num templo sujo. Ele não habita uma casa que não é bem cuidada. E eu estou falando do nosso viver. Então, se você quer que o Espírito Santo habita dentro de você, você precisa proporcionar um ambiente favorável à morada dele. E é por isso que a Bíblia está dizendo que se eu não cuidar bem do meu corpo, Deus, que é dono dele, vai nos destruir. Está escrito. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto é esse. O Espírito Santo, ele habita na vida do crente. Mas, vamos mostrar um segundo aspecto. Eu quero falar agora sobre o Espírito Santo como mestre, como nosso professor, como aquele que nos orienta. Vejamos, eu quero ler dentro de João, mesmo no Evangelho de João que nós lemos na abertura do programa, capítulo 14, o versículo de número 26, olha o que está escrito, olha que lindo. Mas, dizia Jesus, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Duas coisas. O Espírito Santo, ele nos fará ensinar e também nos lembrar. Essa é a postura, não é, do Espírito Santo. Duas grandes atividades, dentre muitas que nós poderíamos aqui citar, que o Espírito Santo faz na vida do crente: ensinar e lembrar. O Espírito Santo revela verdades profundas àquelas pessoas que querem realmente ter relação ou relacionamento profundo com Deus.
Olha o que está escrito dentro do aspecto ensinar. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Olha o que está escrito aqui, ó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele está dizendo o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha, na sua e nas nossas vidas. É lindo, é gostoso se relacionar com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que dar ênfase à terceira pessoa da Trindade. Vamos fazer mais um intervalo comercial e em seguida nós vamos concluir mostrando mais algumas coisas muito interessantes dentro do tema o Espírito Santo e o crente. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Pois bem, concluindo a nossa mensagem, estamos falando sobre o Espírito Santo e o crente. Eu encerrei o último bloco dizendo do papel do Espírito Santo enquanto mestre, enquanto professor, enquanto ensinador. O versículo que eu li diz que Deus, Ele nos revela, Ele nos revela coisas que os demais não têm conhecimento. Já em João capítulo 14, que eu li, o versículo 26 diz: porque o Pai enviará em meu nome o Consolador. E aí o versículo subsequente diz: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele ensina e ele lembra. É isso que o Espírito Santo faz. E agora, querido, uma coisa a gente precisa saber, muito importante dentro desse aspecto. Nós não podemos abrir mão de sermos orientados, de sermos instruídos pelo Espírito Santo. É muito importante. Mas existe um terceiro aspecto que eu quero encerrar mostrando aqui dentro da nossa relação com o Espírito Santo, que é algo muito interessante que está registrado em Romanos, capítulo de número 8, versículo 14. Olha o que está escrito nesse versículo com relação ao tema que nós estamos desenvolvendo, o Espírito Santo e o crente. O versículo de número 14 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 14, diz assim, 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aqui, eu aprendo o terceiro aspecto. O Espírito Santo é Ele quem guia, é Ele quem direciona a vida do cristão. É Ele que nos dá esse poderoso privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, todos os que são filhos de Deus se deixam guiar pelo Espírito de Deus. Não é? A história, amados, ressalta a maneira espantosa como o homem
se perverte rapidamente, como a gente tem a capacidade, a habilidade de nos perder, né, no que diz respeito ao rumo de Deus. Quando não somos guiados pelo Espírito Santo, nós nos perdemos. E é por isso que eu preciso buscar a direção do Senhor, porque do contrário, desgoverno, opressão, revolução, rebeldia, carnalidade, maldade e outros problemas surgem como resultado do esforço humano. E, acima de tudo, ele acaba não conseguindo governar a si mesmo. E Deus, sabedor disso, deixou o Espírito Santo para guiar a nossa vida. Por isso está escrito, portanto, se sois guiados pelo Espírito Santo, não cumprireis os desejos da carne. Isso está escrito em Gálatas. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar bem claro, principalmente para você que é amante das Escrituras Sagradas, você, amigo do programa Palavra de Fé, se aproxime do Espírito Santo. Tente se relacionar com o Espírito Santo. Deixa ele guiar a sua vida. Eu mostrei aqui que você é templo do Espírito Santo, que você pode ter como professor da sua vida e que você pode ser guiado por ele. Por que eu vou abrir mão disso? Por que eu vou tentar fazer do meu modo? Se eu sei que eu vou fracassar, se eu sei que eu vou errar, eu não posso agradar a Deus se eu não estiver cheio do Espírito Santo. E um equívoco de muitos cristãos acharem que pode servir a Deus sem o Espírito Santo. Não consegue. Você caminha por um certo tempo, vai chegar uma hora que a tendência do pecado que está na nossa natureza humana vai falar mais alto e nós vamos pecar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me submeter à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo. Um grande pregador, Moody, um dos maiores ganhadores de alma, um dia ele disse o seguinte, não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é que tem poder para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. É Ele que nos ajuda. Então, como é que está a sua relação com Ele? Eu quero que você pense comigo, como está a sua relação com o Espírito Santo? Você tem dado ênfase a Ele? Você tem ouvido a voz dEle? Você tem deixado Ele guiar? Porque Ele nos ensina e depois Ele nos lembra. É por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus. Ele está o quê? Nos ensinando. Quando você está estudando a Bíblia, Ele está te ensinando. Quando chega a hora de praticar, Ele vai te lembrar das verdades que você não pode esquecer, que você tem que praticá-las, porque ouvinte, simplesmente por ser ouvinte, sem praticar, não tem muito efeito. A Bíblia diz que nós que ouvimos e não praticamos, somos semelhantes às ondas do mar que vêm e vão do mesmo jeito que vieram. Então, que Deus possa ajudar essa pessoa amada que está ouvindo o programa Palavra de Fé. Eu me sinto privilegiado de poder estar dizendo isso para você. Deus quer espaço. E Ele não quer só um espaçozinho. Ele quer dominar o seu corpo. Lembre disso. Você não foi construído para o pecado. O corpo não foi feito para o pecado. Por isso que nós ensinamos que a pessoa precisa viver uma vida de santificação. Uma vida de santidade. Porque se não fizermos, sabe o que vai acontecer? Nós podemos correr o risco de arrumar problema com o dono do corpo, que é Deus. Foi Ele quem fez. Por isso que o versículo lá de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, fala que Deus vai destruir aquele que não valorizar a presença do Espírito Santo. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Eu poderia mostrar muitos outros aspectos do Espírito Santo, mas o que nós acabamos de dizer é suficiente para você valorizar a amada pessoa do Espírito Santo. Portanto, vamos orar, pedindo para que Deus nos dê graça e a presença dEle na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ministrar uma palavra, Senhor. E nós mostramos claramente que nós não conseguimos servir ao Senhor corretamente se o Teu Espírito Santo não estiver nos ajudando. Então é no nome de Jesus, como o Senhor nos ensinou a orar, que eu quero te fazer um pedido. Venha derramar cada dia mais sobre as nossas vidas a Tua graça, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo.
Que cada ouvinte do programa Palavra de Fé, Senhor, possa ser agraciado nesta hora. Que nós sejamos impactados, para que o Espírito Santo tenha todo o espaço necessário dentro de nós. Que nós possamos guardar o corpo, o templo, que cada um saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Foi o que o Senhor nos ensinou. Que nós aprendamos a fazer isso, Pai, para que o Espírito tenha espaço dentro de nós, que Ele também seja o nosso professor, meu Pai. E junto desse grande presente que o Senhor nos deu, que é a terceira pessoa da Trindade, eu quero pedir, Pai, que Ele possa guiar os nossos passos. Em nome de Jesus, que Ele seja um grande orientador de cada um dos nossos irmãos. Programa Palavra de Fé. Ajuda, Senhor. Auxilia, meu Pai. Essa é a minha oração, feita no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha lhe agraciado com a poderosa palavra do Senhor. O que nós temos tentado passar aqui é uma mensagem que edifica as pessoas. E eu espero que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus Cristo. Eu quero agradecer a sua audiência e aproveitar o ensejo para desejar a você uma ótima semana. Que Jesus possa te abençoar, você e toda a sua casa, toda a sua família. Fiquem com Deus. Deus abençoa a todos os irmãos. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.